Boa tarde a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação de nanotecnologia em graxas especiais. É um estudo que a gente tem feito recente, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, e implantamos uma célula nova na nossa fábrica para que seja possível produzir nessa tendência de tecnologias, né? A gente falar um pouquinho da empresa. Nós temos 35 anos de existência, fizemos esse ano, e nossa principal atividade hoje é fabricar lubrificantes especiais, nenhum deles comuns no mercado. A gente parte do nosso cliente, da tendência de absorção do nosso cliente, e desenvolve a tecnologia em cima da performance que ele precisa e do custo também. Aliás, foi o tema da minha palestra do ano passado, que é a multiversatilidade, né? A gente começa do fim para o começo. Então, desenvolve a tecnologia muito em cima do que o Roberto falou, desenvolvendo saídas para suprir esses pequenos problemas que podem existir, não só do mercado, como da aplicação comum das graxas. Eu trabalho na empresa há mais de 25 anos, sou diretor técnico comercial e ajudo no desenvolvimento e no planejamento da empresa. Então, tenho bastante acesso ao mercado e esse desenvolvimento na prática, né? Porque muito disso é o que o Roberto falou também, tem essa parte prática da coisa, que não adianta a gente só no laboratório estudar e não ter a parte prática, que muita coisa muda. Como ele mesmo disse, na própria produção, você produz uma certa quantidade num reator, no outro reator maior você vai fazer uma outra quantidade, tem que fazer um cálculo estequiométrico tudo novamente, tem que mexer de novo na tecnologia, na formulação da graxa, para você ter o final que você precisa, né? Nós fazemos parte do Grupo Avia, são 84 empresas no mundo, empresas independentes, que trocam tecnologia, mercado e tudo que envolve a comercialização de produtos, né? Então, a gente tem um acesso a muita tecnologia de ponta através da Alemanha, que é nosso parceiro, que é a Avia Bantlio. A gente tem alguns parceiros mundiais, que é a Liebherr, fabricante de indastes, gruas e equipamentos. Esse tipo de equipamento exige lubrificantes de altíssima performance, porque tem muita pressão, sistemas gigantescos, motores 32V, então tem que ter uma certa tecnologia para poder suprir a necessidade do equipamento, que é exatamente o estudo que a gente faz, e a nossa fábrica está disposta a fazer isso. Falar um pouquinho de nanotecnologia, apenas por cima um pouco, para poder... Eu não vou passar o filme agora, não. Obrigado, viu? Desculpa. Falar um pouco de nanotecnologia, só para vocês entenderem um pouco como a gente faz isso, como a gente estuda e consegue fazer isso, né? A nanotecnologia é uma ciência que estuda micropartículas, vamos dizer assim. Elas são 1 bilionésimo do tamanho padrão. Então, se você pegar 1 metro, 10 a menos 9 é a nanotecnologia do tamanho de 1 metro, em nanopartículas, né? Tem uma tendência desse estudo de micropartículas e o que acontece com essa micropartícula. E a gente tem tido bons resultados, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, né? Então, a nanotecnologia, geralmente, ela mede estruturas de 1 a 100 nanos, né, nanômetros, que são micropartículas que só conseguem ser analisadas com microscópios superpotentes, né? Você não consegue ter uma aplicação. Então, a gente acaba fazendo muito teste prático para poder ter certeza do que está acontecendo. Então, a gente tem uma parte mecânica desenvolvida na empresa para poder ter essa visão, né? E clientes em potencial que querem absorver essa tecnologia, e na Alemanha também, que ajuda muita gente nisso. Essa tecnologia foi criada no Japão no final da década de 50, início da década de 60, e ela vem sendo estudada de lá para cá, desenvolvendo outras formas de agir. Ela é muito utilizada hoje na parte de nanoestruturas, né, nanocarbonos, então, para fazer nanotubos de carbono. E por estudo dessas tecnologias já existentes, a gente começou a usar a parte da engenharia de materiais para poder ter acesso e conseguir chegar a algumas fórmulas de lubrificantes, que hoje, inclusive, é usado em motor e até tem alguma tendência de uso de nanopartículas, né, dentro. Então, como eu disse, na parte dos lubrificantes especiais é muito promissor e está sendo muito estudado. Até por isso que foi falado antes
pelo nosso colega também, se você não tiver essa visão, não começar a estudar desde já, para poder chegar lá na frente, você não vai ter mais o acesso, já passou o trem. Então, a gente tem que ir, aos poucos, estudando e adaptando isso para o que está acontecendo no mercado. Então, os instrumentos utilizados, no microscópio, você só consegue ver com o MEV, né, que é o microscópio eletrônico de varredura, que ele é microscópios superpotentes, e o microscópio de varredura por tunelamento, que é de diferença de potencial. Aí você tem uma visão tridimensional de estruturas. A gente fez um teste prático, inclusive, num cliente nosso com um produto de nanotecnologia. Foi analisado o óleo, subindo a temperatura. A um certo momento, esse nanoaditivo ele some do óleo. Ele usa o óleo só como veículo para chegar no fim. E a 60 graus ele sumiu do óleo e entrou no metal. Ela fez como se fosse uma barreira. E depois você, mesmo aumentando mais a temperatura ou baixando ela, ele não volta mais para o óleo. Ou seja, ele acaba usando o óleo só como um veículo, esse tipo de aditivo e de tecnologia. Então, em cima disso, a gente começou a fazer outras aplicações, outras pesquisas, para poder ter uma graxa mais eficiente. O objetivo principal desse tipo de tecnologia não é a gente ter domínio do átomo e mexer nele, mas sim as estruturas, ter acesso a como você vai fazer com as estruturas para poder chegar num denominador final que você precisa, né? Numa aplicação, com custo, você tem que analisar vários aspectos aí. Então, é o estudo de engenharia que a gente tem feito muito ultimamente. Tem muito debate ainda, né, sobre a nanotecnologia, impactos que eles podem ter, impacto ambiental, os efeitos que podem causar. Então, como é relativamente recente, então tem muito estudo em cima, e a gente está sempre acompanhando para poder ter certeza do que a gente está aplicando nos nossos produtos. Algumas aplicações da nanotecnologia, como eu disse, é uma tecnologia bem diversificada e que tem sido utilizada em vários pontos, né? Física, engenharia, aqui a gente entra na parte de lubrificantes. Então, é uma tecnologia que tem tanto potencial que ela tem um range de aplicação bem considerável. Não podemos descartar uma tecnologia dessa, temos que estudar e saber o que fazer no nosso ramo, que é de graxas especiais e alta performance. Vou falar um pouquinho agora da aplicação dessa tecnologia nos produtos, nas graxas especiais, no caso de alta performance. Então, a nanotecnologia ou micronização de partículas nos lubrificantes é utilizada, como eu disse, já em motores, em algumas fórmulas já existem isso, né? Tem nanos de prata, é bastante utilizado, então ele tem uma performance boa, e em cima disso a gente começou a pesquisar vários processos, inclusive as nossas próprias matérias-primas, tentando chegar numa nanopartícula e ver o efeito que ela causaria, impacto que ia ter no lubrificante, né? Então, os processos de produção nosso, que são, a gente está com uma planta nova desde o ano passado, na verdade, a gente fala que tem um grande laboratório, não uma planta grande de produção, porque a gente faz muito teste e é a tendência nossa de mercado hoje de fazer uma graxa especial com essa tecnologia envolvida e de várias outras, mas essa daí é uma que está tendo muita performance e um resultado bem satisfatório pelas nossas análises, né? Então, você pega toda a superfície, ela tem uma rotação, deslizamento, engrenagem ou giro, então ela acaba gerando um certo atrito, mas por mais que seja polido o metal ou não, sempre tem uma certa porosidade. E nessa porosidade, muitas vezes, você não consegue atingir o ponto que você precisa apenas com uma película. Às vezes ela não aguenta, ela rompe muito rápido, aí você acaba tendo que ter outros artifícios, mais aditivo, acaba ficando muito caro, às vezes, o lubrificante. Não que essa tecnologia seja barata, mas você consegue ter uma performance muito melhor, né? Então, aqui tem um exemplo de como ela atua em qualquer poro, ela acaba penetrando no poro e formando um certo bloqueio. No próximo slide, a gente vai ver uma analogia de um outro produto nanotecnológico, mas que tem o mesmo efeito em lubrificante. Então, a dificuldade que a gente tem é fazer isso nas graxas, que a nanotecnologia chegue, através da graxa, na superfície do metal. É uma dificuldade que a gente teve bastante, ainda está tendo, mas que estamos conseguindo resolver com alguns artifícios, algumas reações, algumas mudanças de aditivos, e a gente está conseguindo ter uma performance boa, porque a graxa é um pouco mais densa, mais viscosa, você não tem a fluidez do óleo, né? É um pouco mais complicado de você trabalhar. Mas a gente está conseguindo ter uma boa performance em alguns produtos. Esse aqui é opa, me confundi aqui.
Esse aqui é o slide que eu falei mais ou menos uma analogia. Isso aqui é um circuito, né? Mas ela forma essa mesma barreira e acaba protegendo o metal de uma forma muito mais eficiente do que apenas a película de graxa. Então, a gente tem uma eficiência muito maior na aplicação e na performance do produto, né? Então, mesmo que as moléculas sejam irregulares, você acaba mexendo apenas na parte mecânica, você não mexe quimicamente. A fórmula você vai ter que refazer um cálculo estequiométrico todo, mas você mexe mecanicamente na estrutura para ela ficar nano. Então, você consegue controlar um pouco melhor isso e acaba tendo uso de menos matéria-prima, menos aditivos, para ter a mesma performance. Ele acaba tendo um rendimento muito maior, né? Em comparação com os chamados aditivos químicos, a nanotecnologia ela não sofre uma exaustão rápida, é o que eu falei, não quebra uma película rapidamente, ela acaba tendo uma barreira muito mais resistente. Apesar dela ser meio mais fina, mas como ela penetra nos poros todos, ela consegue penetrar no metal e ainda formar essa barreira. Então, tem uma resistência muito maior. O que faz com que prolongue a vida útil, você tem uma película muito mais resistente por mais tempo e, consequentemente, menos relubrificação, você consegue reduzir por volta de até 5, 6 vezes a reaplicação e a relubrificação de graxas, né? Você tem essa vantagem. Então, as graxas especiais com nanotecnologia criam uma barreira que vai muito além desse filme formado atualmente, que é o estudo que nós estamos fazendo dessa tribologia, né? Estudo da película. O funcionamento das nanopartículas no lubrificante. Normalmente, o que está sendo muito usado, que não é da nossa tecnologia para lubrificantes, mas a gente está estudando tudo para poder trazer para a parte das graxas especiais o que tem de avançado e que sirva para a gente. Então, você faz teste, deu certo, a gente continua estudando, senão a gente acaba abortando. Que são os fulerenos, que é o terceiro mais estável, a forma do carbono terceiro mais estável, que é o diamante, o grafite, e depois os fulerenos. E, através deles, você começa a fazer estruturas, que essas estruturas de fulereno já são usadas no nanotubos de carbono, tem várias coisas que já são aplicadas não exatamente no nosso nicho de mercado, né? Então, a gente acabou estudando isso para fazer uma analogia e trazer isso para os lubrificantes. Então, hoje a gente acha muito melhor o estudo das cebolas de carbono, que são várias estruturas de fulerenos, que eles vão se enrolando em formato como se fosse uma cebola. Então, ele acaba tendo várias estruturas com microdistâncias entre elas, são angstroms, né? Microdistâncias. Então, você tem uma estrutura bem rígida, tanto é que ela é muito pouco solúvel, para você poder até desengraxar, depois algumas estruturas ficam meio complicadas, né? Então, a gente está desenvolvendo até desengraxantes por causa disso, né? Outros tipos, né? Para poder atuar. E uma coisa que essa graxa especial faz, que a gente é fabricante do Alpha X, e ele tem tido essa performance excelente, que ele conforma o metal, ele acaba entrando no metal e forma aquela barreira que eu mostrei aqui. Então, por isso que ele tem uma performance tão boa, que é essa mesma tecnologia que a gente está usando nas graxas, né? Então, ele acaba tendo um filme muito, muito além, muito superior apenas do que ele sobreposto. O desempenho nos equipamentos, a gente vê que tem uma maior durabilidade, uma performance muito superior, né, com quantidades bem menores. A durabilidade, a gente chegou, eu coloquei até 3 vezes, mas a gente já chegou até 5, 6 vezes em testes em clientes. Da mesma graxa, feita só com nanotecnologia. A gente pega o mesmo produto, tenta, nas matérias-primas que a gente consegue chegar nessa nanopartícula, faz um recálculo de estequiométrico e fabrica ela nano. Ela dá uma performance extremamente superior, chegando até 5 vezes do normal já usado, que já era excelente. Em relação a uma de lítio, uma sintética especial nossa chega por volta de 3, 4 vezes mais durabilidade. Essa nano chega a 5 vezes esses 3. Então, a performance fica muito grande, a ponto de chegar algumas graxas a serem lubrificação permanente em alguns pontos de aplicação. A gente tem ponto de usina de cana-de-açúcar, que usa-se a lubrificação e ele fica a safra inteira, que são equipamentos meio críticos também, e a gente consegue ter essa aplicação bem prolongada. A disponibilidade, obviamente, se você tem menos manutenção, uma programação muito maior, você acaba tendo uma disponibilidade do equipamento com confiabilidade e disponibilidade muito maior, né? Então, você tem menos manutenção
e mais tempo de uso dela. Com isso, a gente tem obtido custos-benefícios excelentes, né? Custo-benefício de manutenção, redução de custo, prolongamento da durabilidade dos equipamentos, dos rolamentos e tudo mais, das engrenagens, pitching de engrenagens em usinas de cana-de-açúcar extremamente reduzidos, não que ele suma, não tem como, até por causa do tipo de aplicação, equipamentos antigos, mas você consegue ter uma redução gigante e uma extensão da durabilidade. Aqui alguns exemplos de aplicação. Esse aqui, na verdade, a gente pegou de exemplos do próprio AFAX, né? O que já acontece isso, que a gente tem notado. Quando você tem um atrito muito grande, naquele atrito, depois que você aplica esse produto com nanotecnologia, mesmo tendo a escariação, acaba tendo um polimento em cima da escariação. Então, a gente tem notado isso como se os picos se dobrassem e preenchessem um pouquinho dos vales. Ele acaba tendo menos atrito e diminuindo esse pico. Fica como se fosse uma pequena retificação na superfície do metal. Então, que é o caso desse daqui, né? Antes do uso, depois do uso, acaba tendo um brilho. Apesar de não parecer a mesma peça, é a mesma peça. Aqui que eu falei dos pitches das engrenagens, antes da utilização, depois da utilização. Você vê que continuam marcas, lógico, não preenche o metal, não tem como você encher o metal já gasto, mas ele mesmo deixando as ondulações e variações, você consegue ter um certo polimento devido a esse preenchimento e essa proteção que ela forma por cima. Eu vou passar um filminho de apresentação nosso, só falar um pouquinho da nossa empresa, para vocês terem uma ideia de como a gente está investindo nisso, em tecnologia, e nesse estudo gigante, como eu disse. A gente tem um grande laboratório, não é uma fábrica grande, porque a nossa fábrica é pequena, mas é um grande laboratório e a gente tem tido excelentes resultados, excelentes performances com lubrificantes de altíssima qualidade e de altíssima performance. Então, eu vou passar um pouquinho de um videozinho institucional nosso. Pessoas. 35 anos com os mesmos ideais, com os mesmos comprometimento a fazer algo em prol da empresa e do mercado. Nesse meado dos anos 70, esse grupo de pessoas que se uniram com os mesmos ideais começaram primeiramente a fazermos projetos de engenharia para tratamentos de efluentes industriais. Após passamos a fazer produtos químicos, deixamos os projetos e hoje somos uma firma de lubrificantes especiais. Estamos a 10 quilômetros de São Paulo, 60 quilômetros do Porto de Santos, para poder ter essa logística com a Alemanha, do lado do Rodoanel, então é um centro bem importante e muito bem localizado, né? A Lubricint ela está sediada aqui em Diadema, na rua Serra de Borborema 126. Mas também somos associados a 84 unidades na Europa e agora também temos um ponto aqui no Paraguai, que é a Lubricint Internacional. A gente tem um fim que a gente quer, que é um produto atuando num certo equipamento, numa certa aplicação. Então a gente vai do fim para o começo normalmente. Então, a gente pega isso, a gente vê o preço, faz todas as pesquisas de quais matérias-primas que eu vou poder usar para chegar nesse produto que o cliente quer, com qual qualidade que precisa, aí você faz tudo para poder desenvolver. E isso só com um laboratório com bastante qualidade, com equipamentos que possam te dar essa visão, né? Vários aparelhos que a gente adquiriu agora para poder fazer a análise mecânica dos produtos, como vai ser a performance dele no equipamento, para poder dar um subsídio para o cliente, como por exemplo o Forball, é um teste que tem de pressão de graxa, para saber até quanto ela aguenta de pressão. A gente adquiriu agora raio-x também, que é super importante, ele olha o átomo que tem dentro do produto, para você saber se tem alguma contaminação, porque às vezes você produz e você não sabe se contaminou pelo próprio ar, pela poeira. Tem um micronizador agora, que depois de produzir a graxa, passa por ele, e todos os nossos produtos, inclusive os óleos, têm nanopartículas, né? Todos eles são nanotecnologia, são partículas mínimas que ajudam muito mais na lubrificação porque ela penetra no poro dos metais. Então, com isso, a gente consegue ter uma qualidade 100%, assim como é na Alemanha. Por isso que a gente toma como essa parceria muito importante para a gente, que a gente segue os mesmos passos. Com isso, a gente tem várias certificações, né? Por exemplo, grau alimentício, tem umas certificações do NSF, que é o FDA americano. Então, você sabe que vai vender para o cliente com a certeza que vai acontecer aquilo que a gente propõe.
A linha de produtos da Lubricint, as três principais são os óleos sintéticos, que é a linha Lubricint mesmo. A gente fabrica óleos solúveis para usinagem, do setor metal mecânico, óleos integrais, óleos protetivos, óleos de corte. E nessa mesma linha Lubricint a gente fabrica a parte integral, que são os óleos para redutores, óleos para compressores, para todo o sistema de máquinas e equipamentos, né? Para produtos prontos e os concentrados para a gente fazer aqui o mix aqui no Brasil. A outra linha que a gente tem, que é o nosso carro-chefe, inclusive, hoje por volta de 60% do nosso faturamento, é a linha Lubigrease, que são as graxas especiais de alta performance, né? Desde menos 55 graus até 1.100 graus. A gente tem também a linha dos deskin, que a gente chama, a linha dos desengraxantes químicos, para fazer flushing, para fazer limpeza. É um complemento de linha que a gente fala para manutenção das empresas. Limpeza de piso de fábrica, desengraxante de peças. E nós temos um produto também que é de grau alimentício, é um desengraxante que é certificado pelo NSF, assim como nossas graxas especiais também. Nós temos o laudo de grau alimentício, então ele pode cair em alimentos, ele pode ter contato com alimentos e não tem problema de contaminação. Nessa parceria que nós temos da Avia, com a Avia Bantlon, no caso a Alemanha, a gente traz produtos da Bantlon, que é uma marca que nós temos aqui no Brasil e América do Sul para distribuição dos óleos originais da Liber. Alguns clientes nossos, por exemplo, Bung Alimentos, Cargill, Aurora, Sadia, Perdigão, são clientes que consomem nossos produtos de grau alimentício, tanto óleos quanto graxas, né? Aí nós temos homologações como Porsche, Mercedes, Volkswagen, BMW, Bentley, Mini, Preferred Supply da Bosch, por exemplo, que é uma autopeça importantíssima no mundo. Com isso, a nossa tecnologia avançou mais ainda com essa parceria. É uma troca boa, uma sinergia boa que tem entre nossa empresa e a Bantlon na Alemanha. Bantlon is a producer of specialty products for his customers, and therefore the quality is very important. We produce all our products in Germany or together with our partners in different countries. We hope that here in Brazil we can have this approach also to our customers in Brazil, together with our company Lubricint in Brasilia. A missão da Lubricint é oferecer soluções em produtos químicos e lubrificantes com qualidade de alta performance, valorizando o meio ambiente e o ser humano. We, Bantlon, as a producer of special lubricants, have customers who open plants worldwide. This was a demand of our customer, that we have also distributors all over the world. We named them partners because they need laboratory, a very good organization, very good logistic, and also a very good service. This we found in Brazil with Lubricint, and we wish them all the best for the future, that the business is running as well as until now. Eu passei um pouco desse vídeo institucional para vocês verem só um pouco do tanto envolvimento que nós estamos tendo e pesquisando em todo mundo, que gerou essas parcerias com a nossa empresa, para poder chegar nesses produtos de ponta de tecnologia de altíssima performance, né? Um jeito de obtenção, que eu tinha acabado esquecendo de falar, são dois métodos que a gente estudou que conseguem chegar nessas nanopartículas, que é muito difícil, não só porque seja mecanicamente, mas tem que ter um certo envolvimento das partículas, então elas acabam ficando pequenas, mas ela tem uma interação entre elas para poder, como se formasse uma terceira partícula, né, de aplicação. É um sistema que eles falam que é o top-down, que você vai micronizando, vai diminuindo o tamanho da partícula até que você chegue no tamanho nanopartículas, nano tamanho, né? Um pequeno tamanho de partículas que você consiga aplicá-la. E bottom-up, que é o mais utilizado, porém é um pouco mais complicado e acaba saindo até mais barato, mas é bem mais complicado. A gente não está tendo 100% de acesso, então a gente está tendo uma certa
sinergia entre esses dois sistemas para você conseguir chegar nas nanopartículas. Então, a gente faz testes de você primeiro micronizar, depois você aplicar no lubrificante. Você aplicar no lubrificante inteiro é um problema que a gente tem tido. Você aplica no lubrificante inteiro, ele perde toda a característica, você tem que fazer todo um cálculo estequiométrico de novo, porque ele não tem mais a mesma... Parece que ele perde um pouco a função, acaba meio que desandando, oxidando, ele fica muito fluido, você não consegue voltar, acaba... Para você conseguir recuperar ele depois, acaba tendo muito investimento, não vale mais a pena, você fica sem preço de mercado, né? Então, a gente acaba fazendo um mix dessas duas tecnologias e estamos tendo uma performance muito boa. Alguns casos apenas micronizando a matéria-prima individualmente, outros casos produzindo e depois micronizando e chegando na nanopartícula total do produto. Então, é uma tecnologia que a gente está bem otimista e que acho que é uma tendência do futuro, com certeza. Tanto é que outros mercados, como eu disse agora há pouco, outros mercados já estão utilizando. Então, por que não nos lubrificantes e nas graxas, principalmente nas graxas especiais, que é o nosso caso, né? Não teria por que de você não usar. Então, é isso que eu queria falar sobre essa tecnologia. É muito rápida, ela é muito complexa, lógico que a gente não consegue falar totalmente o que a gente tem feito, mas é uma coisa que daria pesquisa de vários anos aí pela frente. Com certeza nós vamos ter isso daí. Então, agradeço a todos aí por ter ouvido a gente. Obrigado.